Já faz muito tempo que eu tô aqui enrolando para fazer esse vídeo sobre esta bela obra chamada de Grisaya, mais especificamente sobre as VN da trilogia, e comentar um pouco sobre a adaptação em anime também, obviamente. O que eu pude perceber sobre Grisaya nas comunidades de anime, desde que entrei nesse mundo, é que é uma obra bem respeitada, mesmo pessoas que não gostam muito de Etiaren, ainda assim reconhecem que é uma boa obra no geral. Eu acho incrível como Grisaya consegue unir bem as pessoas que têm diferentes gostos. Claro, eu não tô falando que Grisaya é a melhor visual novel ou o melhor anime dentre os gêneros apresentados. O que eu quero dizer é em como você encontra poucas pessoas que realmente detestam essa obra. Sendo bem sincero, no máximo eu só vi algumas pessoas reclamarem sobre sua adaptação em anime, que obviamente teve que fazer algumas mudanças na história para ficar algo bom para 2 temporadas e uma OVA especial. Meio que o anime não teve tempo suficiente para adaptar tudo certinho, sabe? Isso realmente pode incomodar um pouco os fãs mais de carteirinha da visual novel. Mas, na minha visão, eu considero o anime de Grisaya uma boa adaptação. E acho que as mudanças que eles fizeram nas rotas foram essenciais para o formato de anime. Por exemplo, o primeiro jogo de Grisaya tem um final para cada garota, certo? Mas então, como eles continuaram na visual novel seguinte, se não teve um final harém na primeira VN? Isso é muito simples, na verdade. Eles consideram como se nós tivéssemos feito todas as rotas do primeiro jogo, mas sem as partes amorosas. Não sei se deu pra entender. As VNs 2 e 3 de Grisaya levam em conta os acontecimentos de cada rota do primeiro jogo. Só que é como se a gente não tivesse feito a escolha de ficar de fato com uma heroína. No anime eles alteram o material da primeira temporada para que eles pudessem continuar em uma segunda rota harém, e a gente não ficar com aquela dúvida de final fechado com alguma heroína, sabe? Dito isso, para quem gosta de final único, a primeira visual novel seria tecnicamente a melhor para essa pessoa, mas na minha opinião ela estaria perdendo muito do desenvolvimento do próprio protagonista, se ela não jogasse as seguintes. Acho que Grisaya é uma das obras que o gênero harém mais se encaixa perfeitamente na trama. No anime pode até não transparecer muito, mas na VN aí é outra história. Todas as heroínas têm seu tempo e têm sua importância, e você consegue pelo menos simpatizar com a maior parte delas. E percebe quando você chega na terceira VN, que essas heroínas criaram uma dependência muito grande em relação ao Yuji. Tanto que teve o final harém, e de fato é muito satisfatório, pelo menos pra mim foi assim. Pra quem tá por fora do enredo das visual novels, eu vou tentar resumir aqui e depois eu falo como a trilogia acabou, então certamente terá spoiler, já fiquem avisados. A primeira visual novel, chamada de Grisaya no Kajitsu, começa com o Yuji chegando e se enturmando na Academia Mihama, onde existem poucos estudantes e são apenas garotas, cada uma peculiar do seu modo. Nesta primeira VN, nós como protagonista temos que ir para alguma rota e ajudar a heroína a superar seus traumas do passado, porque cada uma das heroínas tem seus próprios problemas mal resolvidos. Com isso, envolve bastante drama também, apesar de que Grisaya tem comédia, quando o drama chega ele te acerta em cheio no estômago. Esse é basicamente o resumo do primeiro jogo, ajudar as heroínas com seus traumas e acabar ficando com elas em suas respectivas rotas. A segunda VN, Grisaya no Meikyu, é focada no passado do protagonista e intercala com o presente da obra também, onde as garotas do harém do Yuji acabam encontrando um relatório sobre o passado do protagonista, e assim acabam lendo ele. Dito isso, nessa VN eles ignoram o fato de termos ficado com alguma heroína na primeira visual novel, e segue como se o protagonista não tivesse se decidido amorosamente ainda, mas tendo resolvido os problemas do passado de cada heroína. Por isso, nesse segundo jogo, elas já estão mais de boa com seus traumas e conseguem interagir melhor entre elas. Bem, em Grisaya no Meikyu, podemos ver que o protagonista teve um passado extremamente horrível, onde, resumindo, ele era desprezado por seus pais, já que ele não tinha tanto talento como a irmã dele, a Kazuki. Com isso, ele vivia na sombra de sua irmã, que era a única pessoa que se importava com ele na sua infância. E por causa dessa falta de amor dos pais, a Kazuki meio que desenvolveu esse lado brocon dela. Era basicamente a maneira dela de dar amor a seu irmão, o amor que faltou em sua criação. Só que o problema aqui é que esse amor da Kazuki era meio distorcido, levando a algo mais carnal, e assim o Yuji, sendo uma criança, acabou vendo a Kazuki como uma espécie de deusa, onde ele obedecia ao pé da letra tudo que ela falava.
E isso continuou até a Kazuki sofrer um acidente e sumir. Com isso, sem sua irmã em casa, o pai do Yuji passou a ser mais violento com ele e sua mãe, que chegou ao ponto do Yuji matar ele, e após isso a mãe dele acabou tirando sua vida também. E sem ter pra onde ir, aqui o vilão principal da história aparece, como amigo do pai do Yuji, o Riff Oslo, eu acho que é assim que se pronuncia, mas beleza, que é quem adota o Yuji, transformando o protagonista em literalmente um assassino, mesmo sendo tão jovem ainda. E o Yuji viveu assim até o dia em que rolou uma operação das Forças Especiais do Japão, em uma das locações do Oslo, e assim acabaram encontrando o protagonista, mas não o Oslo. Dito tudo isso, a gente acompanha o Yuji, que era muito jovem ainda, sendo adotado pela Asako, e tendo sua reabilitação graças a essa heroína e a JB, que é uma amiga da Asako. Nessa VN podemos entender melhor como o protagonista ficou tão fodão assim, e isso se deve ao fato dele ter sofrido muito quando era jovem, mas tudo isso mudou quando ele começou a morar com a Asako, que foi literalmente a pessoa mais importante na vida do protagonista, foi quem deu sentido para a vida dele, e foi quem o próprio Yuji mais amou. Ele até fala isso lá na terceira visual novel, que mesmo sem a Asako, que descanse em paz, ela é a mulher que ele mais ama. Mesmo com a morte dela, ele nunca deixou de amar ela e nunca se esquecerá de como ela foi importante para ele. Bem, em Grisaia no Meikyu tem bastante desenvolvimento amoroso com a Asako, que foi cortado no anime, principalmente as cenas mais calientes. Então se tu quiser saber mais a fundo sobre o passado dele, sobre sua passagem pelo exército americano e principalmente sobre sua relação com a Asako, você precisa jogar essa segunda visual novel, que é onde está toda a base de desenvolvimento do Yuji, que faltou lá no primeiro jogo e no anime também faltou um pouco. Por fim, no terceiro jogo, Grisaia no Hakuen, podemos dizer que é a rota Harem. Tem algumas escolhas, mas a rota principal é o Harem, você não pode escolher só uma heroína. Aqui segue o final da segunda VN, onde o Yuji é preso por um suposto crime, mas na verdade quem fez esse crime foi um clone do protagonista, amando do Oslo. Nessa última visual novel, o enredo também envolve sci-fi, com esse negócio de clonagem, mas não é muito usado na história porque não é algo perfeito ainda. Dito isso, nesse jogo temos bastante foco nas heroínas principais da série, na Yumiko, a Michiru, a Amane, a Máquina, a Sachi e a Kazuki, que aqui descobrimos que a irmã do protagonista estava viva e sendo usada em alguns experimentos envolvendo seu cérebro, que não vou me aprofundar muito aqui porque não é a intenção detalhar a história completa hoje, mas ela estava viva. Dito tudo isso, nessa VN final vemos que é a vez do Yuji superar seus traumas e problemas do passado, com isso se vingando e matando o Oslo, e pondo um ponto final na história de Grisaia. Resumindo, é isso. A VN e o anime terminam de certa forma iguais, com eles em uma ilha isolada de tudo, onde o Yuji irá se deleitar com seu harém, mas com o arco final da visual novel finalizado, nos é liberado um extra pós-história, de mais ou menos 1 hora de duração, que não foi adaptado em anime, onde temos vários finalmentes com cada uma das heroínas principais, isso incluindo a Kazuki, mostrando que o Yuji, apesar de saber o quão errado isso é, ele ainda assim não podia negar que ama ela também. Nesse pós-história rola até um mini arco onde o Yuji é confrontado pela Kazuki, e ela diz ao protagonista que ele deveria escolher uma das heroínas para casar e deixar o resto, mas como já sabemos, a decisão final do Yuji foi ficar com todas. Apesar dele saber o quão incomum isso é, as heroínas concordaram com isso e deixaram claro que nunca poderiam se separar do Yuji. E para fechar com chave de ouro, antes do pós-história terminar podemos ver a primeira heroína engravidar e dar à luz a um filho do Yuji, que foi a Michiru. Ela deu à luz a uma menina saudável chamada de Ichuru, um nome escolhido pela própria Kazuki, só tirando o M do nome da Michiru basicamente. E assim se encerra a trilogia de Grisaia, com Yuji aproveitando sua vida em uma ilha paradisíaca com as heroínas que amam ele e decidiram passar o resto de suas vidas juntas do protagonista. Com certeza é algo merecido depois de tudo que o Yuji passou. Eu tentei resumir aqui tudo de uma forma rápida, só para vocês entenderem esse pós-história final. Espero que não tenha ficado muito ruim isso. Eu recomendo muito, tanto as visual novels como também o anime. É uma ótima obra em todos os aspectos, desde a ação ao romance.
É uma obra que sempre será lembrada por mim, já que me marcou tanto. Futuramente irei trazer um vídeo mais detalhado sobre o harém do Yuji, mas isso fica para mais à frente. E como um extra aqui, antes de eu terminar este vídeo, foi confirmado mais um jogo de Grisaya, onde juntará o elenco de Grisaya com o elenco do spin-off do jogo, que é o Phantom Trigger. Eu ainda não sei como será a história, só esperando para ver se é algo canônico ou não. No mais é isso, obrigado por assistir até o final deste vídeo, considere se inscrever para me apoiar, confira o sininho das notificações, só isso que realmente peço, te vejo no próximo vídeo.